Olá, povo de Deus, graça e paz, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Heitor, da Igreja Batista da Orla, em Palmas, Tocantins. E hoje eu trago mais uma reflexão para abençoar a tua vida. Conta-se uma história de que certo dia um pai levou seu filho para passear. E eles entraram no parque. E quando entraram no parque, o filho viu aquelas barras tubulares onde fazemos exercícios e disse ao pai: pai, me pendura naquela barra que eu quero ver se eu tenho força. E o pai foi lá e pendurou ele. Quando a criança viu que não dava para ela, disse ao pai: pai, me tira daqui. E o pai olhou para a criança e fez: filho, solte, se jogue, que eu estou embaixo para segurar você. A criança fez: não, é muito alto, e se você não conseguir me segurar? O pai disse: meu filho, você pode confiar em mim. E o filho mais uma vez hesitou e falou: pai, eu não vou saltar, porque eu vou cair. E o pai fez: filho, não faça isso, solte essa barra, porque eu vou segurar você. Naquele momento, o filho com medo continuou segurando a barra, até que seus dedinhos começaram a ficar roxos, até que ele começou a entrar em pânico, e quando não teve mais força, ele soltou. E quando ele soltou, o pai estava embaixo, segurou ele, abraçou ele e falou: filho, eu já te falei, você pode confiar em mim. Se eu falei que você poderia se jogar, era só você saltar, porque eu lhe seguraria. Será que isso não acontece muitas vezes conosco, na nossa relação com Deus? Veja só o que diz no Salmo 37, do 3 ao versículo 6. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Tenha prazer no Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Deus, Ele nos pede para confiar nele, porque Ele vai agir, porque Ele vai fazer o que um pai amoroso, cuidadoso faz com o seu filho. Eu entendi nesse texto 3 palavras bem interessantes, e essas 3 palavras, ela começa em fé e termina em ação. Vejam só, o versículo 3 ele diz: confie no Senhor, haja de forma benéfica, porque quem confia no Senhor, quem tem plena confiança nele, desfruta de tudo o que ele pode oferecer e desfruta com segurança. E muitas vezes nós não confiamos no Senhor e vivemos aperreados de um lado para o outro, procurando alguma solução para um problema que Ele está pronto para te dar a resposta e muitas vezes a solução. O versículo 4 ele vem dizer: tenha prazer. Quando ele diz tenha prazer, ele está dizendo: o seu prazer é confiar, é estar na presença do Senhor. E quando você tem prazer nele, o seu prazer está no Senhor, os teus desejos são atendidos, porque primeiramente você teve prazer na presença de Deus. E o último que eu vejo aqui, a outra palavra bem interessante é entrega. Entrega o teu caminho. E o que acontece quando você entrega? Ele agirá. Você entrega, você confia e ele age. Por quê? Porque você colocou todas as suas forças nele. A Bíblia diz que nós não devemos colocar as nossas forças e a nossa confiança em homens, mas devemos confiar em Deus. Por quê? Porque Ele é eterno, Ele é infinito e Ele é absoluto. É nele que temos que confiar. Aquela criança, lá no começo que eu falei, aquela da história, ela não confiou. Mas quando ela não aguentou mais, quem segurou ele nos braços? O próprio pai. Muitas vezes nós estamos nos segurando em situações em que Deus diz bem assim: não se segure mais, não te segures mais nisso, porque você pode confiar em mim, tenha prazer em mim, eu vou agir, eu vou fazer com que os seus sonhos sejam realizados, mas você tem que confiar em mim. É quando muitas vezes você já está esgotado por alguma situação
e você continua tentando resolver pela sua própria capacidade. É quando o teu casamento ele está complicado e você continua tentando resolver do seu jeito, mas as brigas não cessam. Até que você jejua, você ora, você confia no Senhor e Ele traz calmaria. É quando você está esgotado de um emprego, aquele emprego já não dá mais para você, está sendo insalubre, está sendo problemático, está sendo dificultoso para a tua vida. E Deus está dizendo, larga esse emprego porque eu vou te dar coisa melhor, mas você não confia que o Senhor fará. É quando muitas vezes a tua conta bancária, ela está lá embaixo e tem um exame muito caro para você fazer, mas você não descansa, você não relaxa e não espera que o Senhor providenciará os valores necessários. Então confia, tem prazer, entrega ao Senhor e solta o que você acredita que é necessário, que você acredita que é importante, mas é importante apenas na visão humana, na visão limitada. Aquele garoto, enquanto estava pendurado na barra, ele sofria sem parar. Mas quando ele caiu nos braços do pai, ele viu, realmente, eu poderia ter confiado no meu pai. Muito sofrimento nós não precisamos passar. E muitas vezes nós sofremos por não confiar, por não ter prazer, por não entregar. Mas o versículo 6 é bem interessante, que ele diz assim, ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Quando nós entregamos a causa nas mãos do Senhor, Ele toma conta do começo até o fim e Ele entrega a você uma solução real e uma solução permanente. Mas é necessário que você confie. Então eu lhe convido a jejuar, a orar, a ler a palavra e crer que aquele que te criou, aquele que te remiu, aquele que transformou a sua vida, Ele vai continuar agindo para a glória dEle e para que você tenha paz no seu coração. Então pega essa reflexão, guarda aqui e aplica na tua vida. O que é que está te fazendo sofrer? Muitas vezes é a sua atitude de querer agir por conta própria. Então agora é hora de você parar de agir por conta própria e colocar na mão de Deus e descansar. Que Deus te abençoe e que essa semana seja uma semana de bênçãos na tua vida e repleta de vitórias. Fica na paz de Deus.